não vou deixar a casa me matar, porque eu posso bater na parede. Principalmente. No box, até nos corredores, né? É questão de pensar em minha segurança, de que forma eu vou me locomover, porque as casas não estão preparadas para os quebra velhos. no ilíaco, né? Uma quebra, não estão. Principalmente uma quebra, a quantidade de desníveis. Tem uma senhora que eu conheço que gosta é? muito de botar tapetinho na casa e tropeça, viu, dona Maria? Minha mãe. E essa questão também dos ressaltos, né? Que a pessoa vai perdendo a mobilidade das pernas, ela perde a rigidez dessa musculatura, então ela já não consegue, lembra a Praça da Alegria, aquela velhinha que fazia assim, isso mesmo. É o próprio, né? Os espaços, os áreas de sentar um pouco mais elevadas, por isso que tem aqueles tampos sanitários mais altos e que facilitam as pessoas. Tu tá me trazendo aí um monte, eu estou ouvindo vocês já há bastante tempo, que eu fico olhando assim, ó. As coisas têm vocação, é uma coisa que eu gosto. Os terrenos têm uma vocação, as casas depois de construídas têm vocação, os espaços têm vocação. A Denise há pouquinho pegava e dizia assim, que tem uma hora que tu acerta o que está certo para aquele canto, né? Provavelmente nessa hora o cara chegou na vocação do lugar. Isso é uma coisa que hoje é o que eu procuro constantemente. E tem horas, quando tu falavas antes do teu bar, né, aquelas coisas, a gente tem ícones, né, mas os lugares têm vocações. Né? Quer dizer, tem lugar que é uma vocação para tu ter visões profundas, né? Tem outro que é para tu ter visões curtas, né? Tem gente que só consegue escrever na visão curta, tem gente que só consegue escrever com a visão longa, né? E isso são padrões, né, que cada uma das pessoas tem. E é por isso que mesmo uma mesma casa, né, que aparentemente é igual, eu morei anos, por exemplo, no mesmo edifício que todos os meus cunhados. Nós éramos os quatro morando em apartamentos absolutamente iguais, né? E todos os apartamentos eram absolutamente diferentes. Né? Por quê? Porque cada pessoa deita um olhar que, quando junta aquilo que é o interesse, né? o jeito de envolver, né? As peças que a acompanham, né? E chega no espaço, aquilo é sempre outra pessoa. Uma moça que eu não ouvi, né? O nome, Cristiane Casapícola, disse: por que as pessoas não plantam mais árvores? Guerta da Independência. Por que as pessoas não plantam mais árvores nos edifícios? Agora fazem uns jardins só com grama. Isso aí tem uma resposta à segurança da cidade também, né? Quanto mais se criar massas densas, mais as pessoas podem se esconder atrás desses espaços. Eu estive agora no Uruguai e lá as praças a gente não tem medo de passar. Por quê? Porque é uma vegetação de cobertura, uma grama ou flores baixas. E as árvores altas, são os plátanos maravilhosos que estão agora numa cor belíssima, né? E a gente enxerga, existe permeabilidade, a gente vê distante, vê ao longo, né? Eu vi uma praça cercada em Montevidéu. Mas isso é um problema de segurança. É uma questão de segurança. É uma questão. Mas é uma realidade nossa. E a Regina nossa, do Moinhos de Vento também pergunta por que existem pessoas que vivem trocando os móveis de lugar. De novo. De novo. Agora, essa questão da segurança nos remete ao seguinte também, quer dizer, algumas pessoas também constroem casa a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, mas no sentido de que nem sempre a casa é uma casa muito confortável, às vezes ela pode ser uma casa muito enclausurada, muito fechada, porque algumas pessoas, por insegurança, por um temor de serem invadidas, acabam se fechando dentro de bunkers, né? Hoje tem uma questão muito interessante, não sei que tu coloca, que é assim, ó, que é muito difícil para nós lidarmos. A última vez já tem sobre os condomínios, né? Não sei se vocês exatamente. viram. Exato. Mas o que hoje está acontecendo, né? A casa que as pessoas sonham, as pessoas não querem. Claro. Por exemplo? Porque a pessoa sonha com uma casa, tá? Por exemplo, a pessoa sonha numa casa que tem jardim, que ela domina a rua, que ela vê quem passa, que o vizinho é uma pessoa que está próxima, né, que não a ameaça. Esses são os nossos imaginários, todos. Né? E quando a pessoa começa depois a lidar com a questão do fazer a casa, do tomar as decisões sobre a casa, aí ela vem com tudo aquilo que são os seus medos. Né? E hoje eu diria assim, ó, uma coisa que faz parte do trabalho hoje do arquiteto, é pegar e lidar com o problema de disfarçar as prisões onde as pessoas moram. Né? Porque as pessoas, por insegurança, por problema de se sentir ameaçada de fora para dentro... Mas tem a ver com a adequação, com a realidade. O drama de vocês é o nosso drama também, né? Que é o mesmo. Porque as pessoas também chegam, às vezes, nos consultórios
querendo conquistar um tipo de existência dos sonhos, né? E que nem sempre está adequada com as possibilidades da realidade, né? E Flávio, isso que é legal, né, de a gente olhar é o seguinte, porque o que eu fico preocupado, né? Estamos aqui os 4 loucos falando de arquitetura e psicanálise, né? Nós temos 500 assuntos que nós vamos ficar 5 dias discutindo, porque é interminável, né? O assunto é rico. Mas eu acho que isso que vocês estão trazendo, eu acho que tem tudo a ver com a compatibilização das relações do indivíduo com o meio, né? Da gente poder pensar essas questões, tanto do ponto de vista macro da sociedade, porque o que a gente está trazendo é que como nós temos uma sociedade insegura, a gente acaba tendo esse tipo de reflexo. Claro. Não podemos botar muitas árvores no nosso pátio, porque senão alguém pode se esconder atrás dele, e isso é perigoso. Tem umas frutíferas. Mas isso também tem a ver com as questões internas. Tu estava falando a questão, né, de como poder adequar o sonho. Uma casa abriga o sonho de mais de uma pessoa. Quando nós casamos e queremos formar um ninho, é um ninho a 2, mas um ninho que depois vai ser a 3, a 4, a 5. E às vezes, como é difícil poder compatibilizar o que é o sonho de um, né, com o sonho de outro. Um vem de origem italiana e o outro vem de origem alemã. Um quer um barzinho aqui e o outro não quer nem saber de barzinho, né? E fico pensando assim, que da mesma forma que nós, enquanto psicanalistas, temos que compatibilizar todas essas representações que ficam muito definidas a partir do pai e da mãe dentro da gente, como compatibilizar isso, né, também na materialização do espaço, de tal forma que não seja um só a se sentir bem. Claro. Sejam 2, sejam 3, né? E que nisso vocês têm uma função muito importante de poder ajudar as pessoas a compatibilizar isso e não virar uma Guerra dos Roses, né? Aquele filme tão interessante que demonstra realmente que quando está tudo maravilhoso por fora, eclode toda a conflitiva do casal que não estava bem, né? Isso às vezes acontece durante a construção. Durante a construção da casa, as pessoas se separam, se divorciam por causa de uma porta, de uma janela. Mas uma das razões... Mas é territorialidade. E uma das razões está contido nisso que a Denise colocou, que a gente via, é porque trocar de casa também significa a gente... vamos dizer assim, se as paredes de uma casa representam os nossos pais, o aconchego, os pais internos, que eu digo, os pais que ficaram dentro da gente, representam isso, quando a gente troca de casa, a gente tem que negociar novos pais internos. E talvez, quando se está construindo uma nova casa, saindo de uma casa já conhecida, a gente passe por um período de uma certa orfandade. Para algumas pessoas cuja estrutura inicial talvez não tivesse muito bem formada, isso pode ser muito enlouquecedor, né? E pode ser muito desagregador de uma família, né? É uma crise, pode ser uma coisa importante. Uma vez, eu vou pedir intervalo, uma vez eu fui numa casa em São Paulo, eu fiquei fascinada, que era a casa da Tomi Otaki, que vocês devem que o Rui Otaki, o filho dela, ela é uma grande artista plástica, o Rui Otaki é um arquiteto, vocês conhecem? Famoso Rui Otaki, né? Foi casado até com a Célia Helena, que foi mulher do... Bom, agora já virou fofoca, não é isso que eu quero contar. É assim, a casa que o Rui fez, que ele morava na casa, era um imenso espaço, sem nada, era tudo aberto, e tinha no meio da casa uma célula, que ali então eram os quartos pequenos, banheiros e etc. No fundo, então, da casa era o ateliê da Tomi. Era uma casa para convivência. Então, para ficar no quarto, era muito pequenino o quarto, era só para dormir o quarto, não tinha televisão, a televisão era na sala, tinha o lugar da televisão, o lugar do som. Então, era assim, uma casa social. Era isso, não? Pode ser. Sociável. Social. Um espaço de interação, não um espaço de contenção. Não de contenção. Até que ponto isso aí não reduz a capacidade de desenvolvimento individual do ser humano, né? Talvez de ser obrigado de não se sentir bem no seu espaço pequeno e ser forçado a ir para o coletivo quando ele se estrutura no espaço individual, né? Pois é, porque é tão importante a gente ter o quarto, ter o meu lugar do seu território, de privacidade, intimidade. Mas é que isso aí traz uma questão que eu acho que é básica, né? Que hoje é uma das coisas, por exemplo, que se discute com o cliente, uma coisa simples, né? O quarto do teu filho vai ter TV, videocassete, telefone, tudo? Não precisa sair dali. Não precisa. Não sai mais dali. É uma pequena casa dentro da casa maior. Exatamente. Não é? E hoje, se nós formos olhar, tu vai ver que o grosso dos pais está oferecendo isso aos filhos.
Mas isso né? que Qual é o tipo de reflexo? Essa é uma boa questão para vocês. Eu olho... Vamos ficar refletindo e já voltamos. Reflete aí que eu já volto. Pode dar 2 refletidas. Curiosa, muito ansiosa até para ler esse livro. Porque nós todos precisamos sempre de uma ajuda. E quem disser que não precisa está mentindo, né? Não é verdade? É isso aí. Às vezes, qual é a editora? A AGE é a editora? Esse livro foi patrocinado pela Gerdau e fiquei com uma parte dos exemplares para venda direta. Sim. Né? Então, as pessoas podem solicitar Qual é teu telefone? 3217 3217 3217 e 761. E tem na Bamboletras no Guion já. Na Bamboletras, lá na Lu Vilela, vocês encontram Como Controlar os Lobos. É um livro que se lê numa noite, numa tarde. Muito interessante, eu estou muito ansiosa para ler. A Gessi pergunta, temos 10 minutos para encerrar esse programa, uma pena, estou adorando. Pessoas idosas morrem quando mudam de casa, ela disse. É possível, né? Porque desamparo mata. Né? Freud já dizia isso. O Freud, em Totem Tabu, colocou uma questão muito interessante, né? Que o homem desamparado diante das forças da natureza, seja de natureza interna, né? Ou seja, a morte, seja de natureza externa, as intempéries, enfim, foi obrigado a se juntar em grupos e a construir casas e tribos para abrigos para se proteger, né? Então, uma pessoa idosa, eu imagino que já está com seus referenciais consolidados, sabe o lugar de cada uma das coisas ali dentro, consegue caminhar de olhos fechados dentro de uma casa. Uma pessoa idosa também já perde muito dos seus referenciais físicos, né? Ela precisa de uma casa sólida e bem conhecida para se sentir bastante sólida e bastante firme, né? Para se sentir amparada, acolhida, né? Porque a questão da perda de referência traz um sentimento de perda de identidade, isso implica numa perda da autoestima. Claro. Né? Por exemplo, tira da casa que a pessoa mora e leva para a casa dos filhos. Não, o ambiente, aquilo está repleto da memória, da história do indivíduo e a história dos seus amores. Eu acho que isso é o que nos conforta na velhice, a nossa memória, a nossa história e principalmente a história dos nossos amores. Eu acho muito interessante porque quando estava vindo para cá, estava pensando nas músicas. E como as músicas, quando falam de casa, falam dos amores. É a saudosa Maloca querida, né? De onde nós passamos dias felizes da nossa vida. Exatamente. Joga as cascas para lá. A casinha de sapê, onde a gente quer pensar a coisa idílica, né? De um romance a dois. Nós temos também o barracão de zinco que mesmo sem telhado, né? O barracão de zinco que mesmo sem telhado salpica de estrelas o chão, porque ali o amor se constrói. E quando essas coisas positivas, prazerosas, que ficam na memória, já que outros tantos prazeres, muitas vezes, pela própria condição física, né? Se isso se retira, o que resta? Se retira para morrer? Eu acho que deve se retirar aquilo que causa risco, né? Olhar com um olhar a casa da mãe, da avó, da sogra, seja lá de quem for, vendo onde ela pode tropeçar, onde ela pode se bater, que móvel pode ser perigoso, aonde colocar uma barra de apoio para que ela continue no seu espaço se sentindo segura. Como quando você tem bebês na casa, olha mesma coisa, exatamente. Não se tira o ambiente, não se tira o bebê da proteção do que é conhecido. E às vezes ajudar numa coisa tão comum que é assim, tens um gaveteiro, né, onde estão as roupas de verão e inverno. A pessoa de idade, para pegar as gavetas mais baixas, tem um esforço maior. Troca essas gavetas de lugar. Movimentação e a autonomia que eu acho que a gente tem que ajudar a pessoa de idade a manter na sua casa. A Regina faz uma pergunta para os arquitetos. Ela mora num vento, numa cobertura, e a parte de cima tem 2 peças. Se ela pode botar cada peça de uma cor. Difícil, né, Regina? Fazer assim, consulta pelo astral. Vamos se concentrar, vamos se concentrando. Se concentrem aí, gurias. Acho que cada cor vai depender do tamanho do espaço inicialmente, que tipo de mobiliário ela vai colocar, que tipo de iluminação ela vai se adequar. Enfim. E o que ela qual vai é fazer o sonho dela? Que sensação, se ela quer ter, se é de conforto, se é de
um ambiente mais frio, luzes e e metáforas. Né? Né? Quer dizer, tem que, eu acho que ela, tem que ter um olhar completo hoje nesse espaço. Muitos serviços, inclusive tem arquitetos, decoradores que estão, arquitetos de interiores, que estão dando até consultas, dá para chamar uma pessoa dessas em casa. E o que representa essas cores, né? Claro. Porque pode ser que uma cor seja a cor escolhida de uma determinada pessoa da família e a outra é de outra pessoa e talvez haja um impasse aí nesse sentido, né? Não, até porque também a cor pode reduzir a iluminação que é recebida naquele espaço. Às vezes tem medo de pintar de cores, tem medo de botar cor, sabe? Então, isso põe isso assim, aí só tem branquinho, medo de usar, né? begezinho. Não, é que tem cores, Não, tem mas uma frequência de onda que, dependendo do tempo que se fica olhando para aquela cor, causa um desconforto muito grande, porque tem uma questão neurosensorial já, é a questão da visão. Né? Espaços muito grandes com cores muito vibrantes precisam de um tratamento especial, tu sabe muito bem, né? Tá, mas Encerrando, gente, eu estou chateada de encerrar, não queria. Mas vamos ter, estou adorando esse papo, é tão bom ficar sentada aqui conversando. Vamos, este maravilhoso congresso, que acontece entre os dias 22, 23, 24 e 25, eu já deixei 2 telefones, um que é o atendimento ao telespectador, outro é o do próprio congresso, 3218-5676, para vocês ligarem para saber detalhes, ou 3330-6404 do congresso. Encerrando, o Dr. Flávio Souza, psicólogo, que diria? As pessoas até que vão participar, que não vão, o que pode mudar a nossa vida a partir deste congresso? Eu acho que a reflexão a respeito dos temas que vão ser trazidos nesse congresso pode levar as pessoas a reconsiderar algumas coisas nas suas casas, nas suas próprias vidas, a buscar a sua melhoria, a melhoria na sua vida pessoal, a rever a sua casa, como a casa que transporta ela própria, a casa sua família, a casa seu imóvel, e ter uma vida mais saudável, né? Perfeitamente. Marilice Costa, os gurias do esporte chegando. Eu acho que realmente vai ser um momento de reflexão, assim como foi colocado pelo colega aqui, acho que vai se abrir novas janelas também, né? Algumas intersecções podem ocorrer, e a gente poder ter um outro olhar em relação ao espaço e a percepção que se tem dele. Denise Souza. Eu acho que é uma forma de nós podermos todos sairmos mais enriquecidos pela possibilidade desse cruzamento de 2 conhecimentos. Eu acho que a nova tendência é a gente poder realmente aprender com outras ciências e estabelecer essa troca. E eu penso que os temas são tão instigantes e tem sido tão gostoso poder articular e pensar essas questões, que eu acho que isso foge até mesmo de ser um evento exclusivo para psicanalistas e arquitetos. Eu acho que convoca a todos poderem pensar questões que se dizem diretamente respeito à vida de todos nós, à vida no mundo interno e todo o contato com o meio exterior. Eu acho que... Um projeto cidadão, né? Um projeto, é verdade. Tem toda uma questão de cidadania, eu acho. E eu gosto muito da figura assim, né? A gente tem a casa transmite alguma coisa para fora. Depois nós temos o nosso jardim, que é um espaço intermediário entre a nossa casa e a comunidade e a rua. Depois nós temos a rua, nós temos a praça. E eu acho que uma coisa que é maravilhosa, e é isso que o Congresso, na realidade, quer pensar juntos, com muita cabeça diferente pensando, é como é que a gente pode estar melhor dentro da nossa cidade, né, assumindo a cidade, né, e curtindo a cidade. Né? Eu vejo muita riqueza em a gente poder estar lá conversando sobre essas coisas e fazendo uma coisa que a gente só não faz, né? Nós fazemos às vezes isso de forma privada e talvez nunca se faça de forma pública, né? Eu acho que o objetivo é que a gente possa pensar juntos, né, para que cada um de nós possa habitar o seu espaço interno e o mundo externo com o máximo de prazer, de satisfação, de equilíbrio e eu acho que de saúde física e mental. Eu acho que são 2 áreas que se complementam e que podem ajudar muito, né, o ser humano a viver melhor, com qualidade de vida. 2 áreas vizinhas que vão se visitar, né, já que o assunto é casa. Quando precisar de um arquiteto, não tenha medo. Quando precisar de um psicólogo, não tenha medo. Contrate, consulte. Não é verdade? Eu acho isso que só nos facilita a vida. A vida fica melhor com qualquer uma das consultas, eu tenho certeza, não é verdade? Com as 2, então, é a perfeição.